Joinville, bom dia! Bom dia, Santa Catarina, 8h03. Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro de 2019. Estamos começando hoje o 10º mês do ano. E vamos aos destaques desta edição do Jornal da Manhã, parte local. Clássico argentino no início das semifinais da Libertadores. Hoje. Amanhã é a vez do clássico brasileiro Flamengo e Grêmio. Araquari dança complexo de saúde no centro da cidade. Novo capítulo do item ciclofaixa na cidade das bicicletas acontece hoje. Joinville não vai participar do programa de recuperação das estradas no estado. Está mais barato fazer turismo em Joinville em outubro. Chega a ser destaque nacional. Quais os substitutos dos políticos que sairão candidatos em 2019? São esses os destaques principais e muitas outras informações. Você vai ficar bem informado. São 8h04. Nós começamos com a previsão do tempo. E a temperatura nesse momento no centro de Joinville é de 21 graus. A temperatura é mais alta hoje. A temperatura vai subir mais hoje, hein? Em comparação com o que tivemos ontem aqui na cidade. E você vê aí nas imagens da nossa câmera externa que o tempo é bom mesmo, olha. Você percebe o Morro do Boa Vista perfeitamente delineado, não há problema de visibilidade, não tem neblina, cerração, nada disso, e nem a tal da circulação marítima, que normalmente acontece de manhãzinha e tal, até essa hora. Hoje não tivemos isso, é 0 milímetro de precipitação. E se a temperatura já está em 21 graus, hoje ela vai subir a 27 graus. Por volta das 2h da tarde, teremos a temperatura batendo em 27 graus hoje. Já no sul do estado e no oeste de Santa Catarina, já temos o efeito do pré-frontal. Pré-frontal é aquela temperatura bem alta que antecede a chegada de uma frente fria. Frente fria essa que já está trazendo chuva para o extremo sul do Rio Grande do Sul, até o meio do Rio Grande do Sul. Vamos ter essas altas taxas de chuva com a chegada da frente fria. A região de Porto Alegre, por exemplo, que vai ter chuva hoje, à noite, antes da chegada da chuva, vai ter temperatura em 35, 36 graus, olha isso. Sul de Santa Catarina também é o pré-frontal, né? Aí a chuva chega amanhã nessas regiões. Para nós aqui amanhã ainda não temos chuva, temos o efeito do pré-frontal sim. Amanhã temos o efeito desse pré-frontal que vai fazer com que as temperaturas amanhã se elevem ainda mais. Ontem 24 graus, hoje chega a 27 e amanhã com o pré-frontal chega a 30, 31 graus aqui amanhã. Ou até mais que isso, hein? É sinal de que a frente fria vai avançando. Mas amanhã é sol bombando e 0 milímetro de precipitação também. Hoje, o problema fica sendo, consequentemente, a umidade relativa do ar, apenas em 41 a 45%, bem abaixo do que é recomendado, que é de 60%. Portanto, se hidrate, tome água. Muita água, né? Um copinho de 200 ml aí a cada hora é o recomendado, tá certo? 41 a 45% é muito baixo. Então, para evitar problemas de saúde, se hidrate. Sol, portanto, entre nuvens hoje, e a temperatura 27 graus, amanhã mais que 30 e mais sol. Amanhã, inclusive, pode rolar até céu de brigadeiro, né? Então, os ventos também mais presentes, né? Rajadas de até 25 km por hora hoje, vento na direção nordeste para esta terça-feira para brindar o início de outubro. Hoje e amanhã só tempo bom.
São 8 horas 7 minutos, 8 e 7. E a gente fala, né? E fala com orgulho até, e não é pouco que a gente fala, né? Vive falando. E até porque não é uma coisa isolada, já acontece por 2, 3 anos, né? Araquari é a cidade que mais cresce em Santa Catarina. É a nossa vizinha Araquari, a simpática Araquari. Tudo muito bom, muito bem, né? Qualidade de vida aumentando, cidade crescendo. Só que é um crescimento vertiginoso, importante, legal, mas temos que ter atenção para a infraestrutura que se dá a essa população de Araquari, que também vai crescendo, vai aumentando. Temos uma estrutura, né, condizente a isso? E aí, logicamente, já vem à nossa cabeça a história da saúde, a saúde que é tão debilitada em tantas cidades, como é o nosso caso aqui em Joinville, por exemplo. E Araquari crescendo do jeito que está. Como é que é a estrutura de saúde que se oferece à população? Claro que não é condizente com esse crescimento. Por isso mesmo, pensando nisso, foi lançada ontem a pedra fundamental do chamado Complexo de Saúde de Araquari, que fica no centro da cidade, ali na Rua do Fórum, a Rua Antônio Ramos Alvim, centro de Araquari. O terreno foi cedido pela Prefeitura de Araquari, mas a construção desse complexo e depois a administração desse complexo vai estar a cargo da Rede Cristã. É uma ONG sediada em Taió e que já administra, já é responsável pelo próprio pronto atendimento de Araquari, que já está em funcionamento, e também de outras unidades de saúde pelo estado. Essa Rede Cristã de Taió lançou ontem o que se chama de complexo de saúde, que a população já vem chamando, como vimos ontem, às 19 horas, quando teve o lançamento dessa pedra fundamental, de Hospital Central de Araquari. É o Hospital Central. O nome também é o que menos importa. O que importa é essa estrutura que vai se dar à saúde e à população de Araquari, né, com um complexo que, numa primeira etapa, vai ter uma construção de 1.000 metros quadrados. O projeto todo compreende quase 7.000 metros quadrados. É uma área respeitável. E esses 1.000 metros quadrados que compreendem a primeira etapa vai abrigar o pronto atendimento 24 horas e também a área de raio-x. Olha só, já com relação aos investimentos para essa primeira etapa, R$1.800.000 na obra física, na construção em si, e mais R$2 milhões em equipamentos. A Rede Cristã informa então que no total, nessa primeira etapa, que tem um prazo de 10 meses para ser construído, teremos um investimento de R$3.800.000. Compreendendo então a parte física, a construção em si, mais a parte de equipamentos. R$3.800.000. Grande notícia e merecida notícia, necessária notícia, até eu diria, para Araquari. Pensar na estrutura de saúde. Atendimento 24 horas num PA e mais a área de raio-x. Só a primeira etapa, só 1.000 metros quadrados de todo um complexo de saúde que terá, na sua conclusão, então, quase 7.000 metros quadrados. 6.700 e poucos metros quadrados de área total. Grande projeto, hein? Merecido projeto. Salve Araquari! São 8 horas 11 minutos, 8 e 11. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre turismo. Joinville em destaque, né? Voltamos para falar da visita de Sérgio Moro a Santa Catarina, como é que foi ontem, hein? E vamos falar do trânsito violento. Vamos falar de verbas públicas, mais verba, desbloqueada a verba aí para a educação, mas ainda insuficiente. Fique ligado, é só um instante. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. São 8 horas 14 minutos, 8 e 14. Olha, eu falei do tempo, né? Hoje vai esquentar
temperatura já vai chegar a 27, provavelmente 27 graus. Amanhã passa de 30 aqui, calorão e tal, então ainda recomendei, né? Água, hidratação, porque a umidade relativa do ar vai estar bem abaixo dos 60% recomendado, né? Hoje se fala em 41 a 45%, isso é pouco, então tem que tomar água, tem que se hidratar. Mas e aí? E quando falta água? O velho e nocivo hábito de se faltar. Não, hoje falta água no bairro tal, hoje falta água no bairro que a gente paga pouco a água, né? A gente paga pouco pela água. Num dia como hoje, principalmente num dia como vai ser amanhã, faltar água é triste. Hoje vai faltar água em alguma região da cidade. Então, antes de falar de trânsito, chamar aqui, convidar o Fernando Gonçalves, falar da água, ou melhor, falar da falta de água hoje em Joinville. Bom dia, Fernando. Bom dia, Osni Martins, bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã, uma excelente terça-feira a todos. A Companhia Águas de Joinville informa que por causa de uma manutenção na rede da rua Florianópolis, 12 bairros da Zona Sul devem ter o abastecimento comprometido hoje e amanhã, portanto, dia 1º e dia 2. A normalização do abastecimento na região está prevista para ocorrer ao longo desta quarta-feira. A Companhia Águas de Joinville pede aí a compreensão de todos. Confira os bairros que estão sendo afetados. Preste atenção para ver se o seu bairro não vai ser um deles. Ademar Garcia, Anita Garibaldi, Fátima, Guanabara, Floresta, Paranaguamirim, João Costa, Jarivatuba, Ulisses Guimarães, Parque Guarani, Petrópolis e Itaum. Preste bastante atenção. Osni? Pois é muita água faltando, muito bairro da Zona Sul sofrendo. Agora, o trânsito, né, funcionando, a princípio, pelo que eu vejo aqui, melhorzinho hoje em relação ao tumultuado trânsito de ontem aqui em Joinville. Eu tô enganado, Fernando? Osni, ontem foi bem complicado. Hoje está um pouco mais tranquilo, porém tem bastante retenção aí em várias ruas, várias vias aqui da cidade de Joinville. Senão não seria Joinville, né? Senão não seria Joinville. Senão não tem graça. Não tem graça. Vamos lá então. Rua Dona Francisca, desde a Rua Marte até a junção com a Marquês de Olinda, com fluxo intenso trânsito lento. O motorista também vai enfrentando dificuldades ao trafegar pela Rua Eusébio de Queiroz, desde a Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães até a Rua Otto Ben. Já a Rua Guanabara também, como todos os dias nesse horário, quando são 8 horas e 17 minutos, desde a Rua Fátima até a Rua Santo Agostinho, com um fluxo bastante intenso de veículos. E o motorista também vai enfrentando dificuldades ao trafegar pela Rua Monsenhor Gersino, desde a Rua Cidade de Cascavel até a Rua Olindo João Dias. Vale lembrar que a Rua Padre Coube também, desde a Rua Uruçanga até a Rua São Paulo, com um fluxo bastante intenso de veículos, Osni. Certo. E olha, trânsito, morte, acidente, é outra notícia, infelizmente, sempre recorrente aqui, né? Avô e netinho, ou avó, né? Avó e netinho morrem em acidente na SC 108 e serão sepultados em Guaramirim. Arivan. Bom dia. O final de semana foi marcante para Santa Catarina. 10 mortes nas rodovias federais e estaduais pelo estado afora. Vítimas de um acidente na SC 108, Jocélia Miranda dos Santos, de 58 anos, e o neto Célio Henrique Malman, de 1 ano, estão sendo velados em Guaramirim. De acordo com a funerária responsável pelo sepultamento, deve ocorrer às 10 horas da manhã o sepultamento no município de Araquari, de Guaramirim, do cemitério municipal. Josélia e o neto foram vítimas de um acidente no último domingo. O acidente ocorreu na noite de domingo no quilômetro 14 da rodovia 108 SC, aqui a famosa rodovia do Arroz. A ocorrência envolvendo uma moto e 2 carros ocorreu por volta das 19h40 no quilômetro 14 da rodovia, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Jocélia e Célio foram arremessados para fora de uma Toyota Bandeirantes que seguia para Joinville e bateu de frente contra uma moto CG 150. A moto estava no sentido contrário e forçou uma ultrapassagem. Eles foram atropelados por um outro veículo que seguia atrás da caminhonete. Jocélia morreu no local do acidente.
Célio, menino de 1 ano, foi levado em estado grave para o Hospital Géser Amarante Faria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 23h30. Além de Juscelia e Célio, o motociclista Edemilson Silva Santos, de 28 anos, também morreu no acidente. Os números são assustadores, Osni. Toda semana, final de semana, segundo a Polícia Rodoviária Federal Estadual, de 9 a 10 mortes no trânsito, mortes ocorridas no acidente, fora mortes que ocorrem depois, em consequência dos acidentes. É verdade, são 8h20, 8h20. E por falar em acidente, vamos continuar falando de trânsito violento. Ônibus e carro em acidente no centro de Joinville, Fernando Gonçalves. De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista de um Honda Fit de 41 anos não teria visto a sinalização de parada obrigatória no cruzamento entre as ruas 7 de Setembro e Itajaí e invadiu aí a preferencial. O ônibus, que era conduzido pela rua Itajaí, não conseguiu frear a tempo e bateu na lateral do veículo, que tinha apenas o motorista como ocupante. A ocorrência foi registrada ontem por volta das 2h30 da tarde. Apenas uma passageira ficou ferida. Segundo informações da empresa de transporte coletivo, ela estava com uma criança de 4 anos e, ao tentar segurá-la, acabou caindo. A criança e a mulher de 27 anos foram conduzidas ao Hospital São José com escoriações. Já o motorista do veículo e do transporte coletivo não sofreram ferimentos graves. É complicado, né? Todo dia tem acidente e morte, né? Vítimas fatais também nesses acidentes, seja na área urbana, seja nas estradas, é complicado mesmo, né? Recomendação é cautela, né? Sempre cautela. E acidente com morte porque não estava usando cinto de segurança? Meu Deus, né? As pessoas brincam também, né? Aí todo mundo hoje tadinho, mas por que as pessoas não têm o mínimo de responsabilidade com a vida? Morreu ali na curva do arroz? Teve acidentes aí? Aí depois a gente vai analisar as vítimas, em boa parte, não todas, né? Não estavam usando cinto de segurança, brincadeira, né? Numa rodovia que se sabe que é uma das mais violentas que a gente tem na região, se a gente for levar em conta o número de veículos que trafegam pela rodovia e o número de acidentes que temos. A rodovia do arroz. E as pessoas trafegam na rodovia do arroz e não usam cinto de segurança. Aí, né, é brincadeira, tem que ter mais respeito pela vida também. E olha, mortes por gripe A e B em Santa Catarina, né, aumentam em relação ao que era registrado no ano anterior. Assunto para Arivan Prohnal. Exato, Osni. E é bom lembrar, Osni, que hoje é dia 1º de outubro, dedicado ao idoso. É o Dia Internacional do Idoso. Nós estamos nessa leva aí, né, dos acima de 60. Você está quase lá, né? Eu já estou e tenho prazer e um orgulho muito grande de fazer parte dessa legião de sexagenários que hoje estão felizes porque construíram o Brasil que hoje nós estamos vivenciando, o Brasil bom, aquele Brasil que quer o melhor. Então, parabéns a você que está acima dos 60 anos de idade. E essas pessoas, Osni, são focos de trabalhos objetivos, de trabalhos realizados pelas prefeituras por esse Brasil afora, no tocante à saúde, porque a maioria das mortes ocorridas por gripe A e B em Santa Catarina foram em pessoas acima de 60 anos de idade, que não tiveram, né, a consciência de irem ao posto de saúde para se vacinarem contra o vírus A e o vírus B, causador da famosa gripe influenza. E o número de mortes chega a 59 em nosso estado. Isso com relação ao vírus A e B, influenza. 2 a mais em comparação com a semana passada. De 30 de dezembro de 2018 a 27 de setembro deste ano, 461 pessoas contraíram a doença, conforme o boletim da DIV. Florianópolis continua a liderar com 45 casos, Joinville tem 26. Das mortes, Osni, Joinville está com 6 casos, Jaraguá 7 e Tubarão 4. E a DIV faz um alerta: lavar as mãos, higienizar as mãos é o caminho mais certo para você evitar
a doença denominada gripe influenza, que vem fazendo vítimas e com certeza o vírus anda por aí. Então, quanto mais higiene nas mãos, menos possibilidade de se contrair essa doença que pode ser fatal. São 8h24, aquela história do respeito à vida, né? Seja na colocação do cinto de segurança quando você vai dirigir, e vai dirigir em qualquer lugar, quanto mais numa rodovia, como a rodovia do Arroz. Respeito à vida ao se vacinar, que as pessoas não vão. Quer dizer, é uma irresponsabilidade brutal. Depois vocês vão reclamando do Estado, do município, do país e tal, dos governos. Tem lá a sua razão de reclamar, de pedir, né? De reivindicar, é um direito delas, mas antes disso tem que fazer a sua parte. Pelo menos isso. É o mínimo. E olha, aconteceu, né? Aos poucos, mais um desbloqueio de verbas aí para educação. Mas especialistas ainda dizem que esse desbloqueio de quase 2 bilhões havidos recentemente em termos nacionais é insuficiente ainda. Números, Fernando Gonçalves. O desbloqueio de recursos que estavam contingenciados pelo Ministério da Educação, MEC, desde abril deste ano, deve liberar um total de R$ 49.713.975 para as universidades e institutos federais aqui do estado de Santa Catarina. Os números foram confirmados na tarde de ontem pela pasta. Em todo o Brasil, quase 2 bilhões serão liberados então à educação superior. O número ainda é insuficiente, visto que, em abril deste ano, o bloqueio de verbas chegou a 6 bilhões. Do total de recursos para as instituições catarinenses, a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, é a que deve receber a maior parcela. Serão R$ 21.766.473 que devem ser usados para compensar o contingenciamento de gastos anunciado pelo governo federal. Na sequência, aparece o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, que irá receber uma parcela de R$ 10.489.118. O restante dos recursos será dividido entre o Instituto Federal Catarinense, que terá liberados aí 9 milhões, e a Universidade Federal da Fronteira Sul, com outros 8 milhões. 8h27, Joinville é a cidade dos príncipes, mas o príncipe nunca veio aqui. Joinville é a cidade das flores, mas só porque tem a festa das flores em novembro, porque flor não se vê mais em lugar nenhum na rua, né? E Joinville é a cidade das bicicletas. Bom, bicicleta ainda se vê, mas tão pouca comparado com um passado não tão distante, que a gente tem que cultivar pelo menos isso. E é exatamente por isso que hoje vamos ter em discussão a história das ciclofaixas. Hoje mais um capítulo sobre as ciclofaixas aqui na cidade das bicicletas. É isso, Orivan Prorenão? Exato, Ozi. A ciclofaixa da Rua Independência, no Anita Garibaldi, volta a ser tema na Câmara de Vereadores nessa semana. Depois da discussão do tema na semana passada, agora será a vez de vereadores visitarem a rua, ou seja, a Rua Independência. A queixa de moradores é em relação à falta de vagas para estacionamento, inclusive de prestadores de serviços, em uma rua que ganhou mais edifícios residenciais nos últimos anos. O movimento Pedala Joinville faz a defesa da ciclofaixa. A faixa de 2 metros de largura para bicicletas na Rua Independência, entre a Rua Concórdia e a Autocar Derfel, é uma das obrigações previstas em termo de compromisso de construtora com a Prefeitura para aprovação do estudo de impacto de vizinhança de prédio residencial. É um detalhe, né, Osni? Tanto se fala sobre usar bicicleta, e agora tem um grupo de moradores que não quer a ciclofaixa. Que querem liberar para o trânsito. Aí o Pedala Joinville diz que tem que ter a ciclofaixa. Nós estamos vivendo um momento nesse país impressionante e muito interessante, né, Osni? Eu acho que tem até um lado positivo, né? Acho que esse acirramento de opiniões aí se deve até pelas redes sociais, né? O crescimento das redes sociais, onde todo mundo é um pouco repórter, todo mundo é um pouco comentarista, oportuniza esse tipo de coisa. Mas o lado bom é esse,
mas é necessário que a gente faça a ponderação dos argumentos e tal, e chegue, né, ao melhor para a cidade, que uma coisa parece que é comum em todo mundo, querer o melhor para a sua cidade, né? Lógico que alguns puxam mais para o seu universo pessoal, o seu universo particular pensa só em si, é mais egoísta. Temos que pensar na cidade, o que é melhor para a cidade como um todo, né? Cidade no geral. E aí com certeza a gente vai chegar na opinião de que a bicicleta tem que ter o seu espaço. É uma questão cultural, uma questão histórica, uma questão atual ecológica também. Né? Mas o grupo do Pedala Joinville é organizado, né? Eu acho que tem que se fazer valer aí. Tem que se fazer valer. São 8h30 agora, 8 horas 30 minutos, temperatura continua subindo em 22 graus agora, vai subindo, tá esquentando aí, ó, 22 graus. Olha, tem acontecimentos policiais pela região, por exemplo, em São Bento do Sul, a PM de lá flagrou um evento que é crime ambiental. Vamos às notícias policiais da região com Fernando Gonçalves. Isso mesmo, Osni. A Polícia Militar de São Bento do Sul flagrou um evento que é considerado crime ambiental ocorrido em uma propriedade rural na localidade de Rio Antinha. No local, havia 64 pessoas de São Bento do Sul e de outras cidades da região e também de outros estados. Uma operação policial foi montada e ocorreu no meio do evento. Isso aconteceu no último sábado, dia 28, e foi divulgado só ontem, né? Apesar de a chácara estar em um local isolado, havia pelo menos 30 veículos estacionados no lado de fora do galpão, onde ocorria uma rinha de galos. Segundo informações da Polícia Militar, era possível escutar do lado de fora os animais organizando aí, né, agonizando durante a disputa. Durante a abordagem policial, algumas pessoas tentaram fugir e foram então contidas pela polícia. Os participantes foram submetidos à busca pessoal e também identificados. No local havia 68 pessoas e foi dada a voz de prisão para 64 delas. Posteriormente, foi ofertado então o benefício previsto na Lei 9099/95 e, após aceito, eles assinaram então um termo circunstanciado. Todos responderão pelo crime de maus tratos de animais. A operação contou com a participação da Polícia Militar Ambiental. Foram apreendidos, Osni, 50 aves, sendo que 2 delas eram silvestres. Um dos animais estava morto dentro de uma gaiola após a luta na rinha. Os outros animais estavam machucados e sangrando. A Polícia Militar informou que o local onde ocorria o evento, né, a sua organização, era muito bem estruturado, o que demonstra que o evento era realizado com frequência. O galpão possuía 2 arenas com arquibancadas e banco para a plateia, além de placar, cronômetro, tabelas, bancas de apostas, entre outros equipamentos. O proprietário do galpão foi notificado, assim como também o proprietário das aves. E ainda falando sobre a região, Osni, ainda na seara policial, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, prendeu um casal que transportava drogas sintéticas na BR-101 em Barra Velha, aqui pertinho. O veículo Nissan Versa, com placas de Curitiba, foi abordado durante uma fiscalização de rotina. Os policiais realizaram então uma vistoria e localizaram aos pés da passageira uma maleta. Até aí tudo bem. No interior dessa maleta, eles encontraram, vamos lá, papel e caneta na mão, 33 comprimidos de êxtase, 11 papelotes de anestésico de cavalo, uma pedra de 5 quilos de êxtase, 5 quilos de skunk, mas o skunk não é aquela banda não, é droga mesmo, é entorpecente. 2 frascos de lança-perfume, 6 comprimidos de medicamento para emagrecer, um pacote com flores de maconha e um frasco com 23 comprimidos de anabolizante sintético. Os suspeitos disseram que os produtos seriam revendidos em uma festa eletrônica na noite do último sábado, dia 28, em Itajaí. Ambos foram encaminhados à delegacia de Barra Velha e irão responder por tráfico de drogas, Osni. Depois a gente fala aqui que o crime é organizado, né? Bota organizado nisso, né? Bota organizado nisso. Crime muito organizado. Aí, quando se combate a corrupção, tem gente que vai dizer, olha, mas o ministro Sérgio Moro ligou pro procurador, conversaram e tal.
Não, eles querem combater esse tipo de organização, outras muito piores, muito mais bem organizadas, com a inocência de um código penal viciado, feito por gente bandida como o nosso Congresso. É isso que querem? São 8h34, 8h34. Olha que boa notícia no turismo. Por falar em turismo, já chama a sua atenção pro quadro Passaporte amanhã, aqui no Jornal da Manhã. Vamos falar do principal, do mais atraente. Para mim, o melhor destino turístico do Nordeste. Um pacotão pro Nordeste para você aproveitar uma semana no Nordeste brasileiro, no melhor destino nordestino. Amanhã, no quadro Passaporte, aqui no Jornal da Manhã, não perca. Mas falando em turismo, hoje já, olha, Joinville é destaque nacional. Esses sites de viagens, muito comuns, que, aliás, cada vez mais comuns na internet, fez um balanço aí dos destinos brasileiros que mais baixaram de preço. E Joinville está entre esses 5 destinos que mais baixou de preço em relação à alta estação, que foi julho, as férias de julho, as férias escolares. As férias escolares e de vereadores de Joinville, entre outros, né? Que tem as férias no meio do ano, olha que beleza, então eles podem viajar e tal. E entre esses 5 destinos que mais baixou de preço para esse mês de outubro, Joinville está lá, figurando entre outros destinos, com uma vantagem. Os demais destinos têm os preços sabidamente elevados em julho, caros em julho, que não é exatamente o nosso caso aqui. Temos realmente o mês de julho mais caro, até em função das férias e em função principalmente do festival de dança, que eleva os preços aqui, mas nunca aos níveis de uma Campos do Jordão, no interior paulista, onde os custos são salgados, severamente salgados. Campos do Jordão, os preços baixaram para outubro, em relação a julho, 43%. Canela e Gramado são outros 2 destinos que em julho é muito caro, salgado também. Em Canela baixou em outubro para 27%, mais barato que julho. Em Gramado, 33% em relação a julho. Em Monte Verde, cidade ali próxima à divisa com São Paulo, uma cidade também com temperaturas baixas, amenas, praticamente o ano todo, principalmente em julho, né? As férias de julho são muito concorridas. Os preços para outubro baixaram 25%. E aqui em Joinville, olha só, né? No litoral de Santa Catarina, como eles informam no site, Joinville é conhecida, né, nacionalmente pela influência alemã, pela terra do Bolshoi fora da Rússia, pelo seu festival de dança e tal, mas em outubro Joinville está 31% mais barata do que julho, que é um grande motivador, assunto nacional, esse ranking aí, o que ajuda Joinville turisticamente falando. E turisticamente falando é importante termos estradas boas, e Joinville, entretanto, já afirmou, e com a sua razão, né? Não vai participar, não, desse programa de recuperação de estradas do governo do estado, né, Ariva? Não, a prefeitura daqui já avisou, não tô nessa não. Tosni, o prefeito Udo Deller disse que a prefeitura a qual ele administra não vai integrar o programa Recuperar, lançado recentemente pelo governador Carlos Moisés, como era previsto. O governo Udo entende que seria mais uma obrigação para o município assumir a manutenção de rodovias estaduais, com o risco de depois não contar com recursos suficientes do Estado para pagar pelos serviços. Agora tem um detalhe também aí, Usni. Isso pode ser uma faca de 2 legumes, como diriam os mais antigos, que é o seguinte: o município que não adotar alguns projetos que o Estado oferece pode sofrer alguma consequência no futuro em relação a não receber verbas do Estado. Um exemplo, nós temos aí de governos anteriores. Municípios que aderiram a certos programas do governo tiveram alguns benefícios, entre aspas, outros não. Será que haverá retaliação por parte do governo do Estado para com Joinville se não adotar o programa Recuperação? O tempo vai dizer, Osni. Na verdade, Joinville já está sofrendo, né? Já está sofrendo. E tá aí o caso da rodovia, que é responsabilidade do Estado e o Estado não faz. Isso já é um sofrimento, né? Acho que Joinville não pode arcar com custos de algo que é responsabilidade do Estado. E não venha o Estado dizer que em outras cidades
por Santa Catarina afora, onde temos rodovias estaduais, cabe ao município fazer a parte de iluminação. Aí ele quer que Joinville faça iluminação na Serra Dona Francisca? As outras cidades que têm rodovias estaduais, até pode o município arcar com a parte de iluminação. Mas a parte de iluminação nessas rodovias é o quê? É um trevinho lá, com 2, 3 postes. Aí arca com aquela iluminação. Aí é fácil, né? E aqui, Joinville teria que fazer a Serra Dona Francisca, a parte de iluminação, cujo o cabeamento tem que ser subterrâneo para evitar o roubo de fios de cobre. É fácil, né? Isso é responsabilidade do Estado, o Estado que faça, que se organize. Agora passar para Joinville, o prefeito Dudelo está corretíssimo ao não fazer parte desse programa, já pelos custos, né, que o município tem, pela situação das finanças que os municípios têm. Olha, para encerrar esse bloco, importante falar da visita de Sérgio Moro, ontem a Santa Catarina, convidado que foi da Acaerte, né? E o ministro Sérgio Moro discursou, foi concorrido lá ao evento. Como é que foi, hein, Arivan? Foi um baita de um evento e está sendo aí cogitado como o maior evento até agora realizado em Santa Catarina em 2019. Combater a corrupção é uma tarefa de todo o país e não de um indivíduo, disse Moro em seu discurso. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que quer a ajuda da sociedade civil e de instituições para combater a corrupção no país. Ele palestrou no auditório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ontem, lá na capital, e falou sobre as prioridades do Ministério, a necessidade de parcerias e integração e criticou o legado de gestões anteriores. Também na capital, ele participou de uma agenda com o governador Carlos Moisés e com o presidente do Conselho Superior de Segurança Pública e comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Araújo Gomes. No discurso, o ministro explicou sua decisão de aceitar o convite de Jair Bolsonaro para comandar a pasta. Disse que a inércia é uma das maiores forças que dificulta o desejo de mudança e que sua atuação à frente do Ministério é um trabalho de continuidade da Operação Lava Jato, já que tem como foco o combate à corrupção. Em um paralelo ao próprio trabalho como juiz, ele criticou uma cultura de impunidade e disse que encontrou durante o andamento da Lava Jato uma corrupção como hábito de um sistema que traz deteriorização dos cofres públicos e da dignidade do país. Além disso, disse que o combate à corrupção é uma tarefa de todo o país e não de um indivíduo específico. O anfitrião e presidente do Tribunal de Justiça, o Dr. Rodrigo Colasso, o desembargador, disse que foi um profundo orgulho receber o ministro na sede do tribunal. E disse mais, a partir da Lava Jato e do trabalho do ministro Moro, nós conseguimos visualizar uma grande anomalia na sociedade, que é a relação promíscua capital-estado, afirmou ele. Segundo o Dr. Rodrigo Colasso, este trabalho criou a possibilidade de um Brasil novo. É isso, são 8h42, faltando 18 para as 9. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar de esportes e de um fenômeno mundial que foi descoberto agora há pouco, hein? Um fenômeno mundial que foi visto agora há pouco de madrugada no horário brasileiro, hein? Já vou falar sobre isso no mundo do esporte, não é futebol. Já voltamos também para falar sobre, política. Vamos falar também não só de esporte, mas vamos falar de política. Quais serão os substitutos dos eventuais candidatos às eleições municipais no ano que vem, hein? Fique ligado, é só um instante. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. São 8h45, faltando 15 para as 9. Vamos falar de moda? O mundo da moda com Marcinha Neto. Travou a Marcinha.
Travou a Marcinha. Marcinha não. Então, enquanto destrava a Marcinha, vamos falar de política. Não tá a Marcinha, mas tá o Ananias. Pois é, tem muita gente perguntando, olha, se fulano sair candidato a prefeito, se Cicrano sair candidato a vereador, enfim, como é que vai ficar? Fulano já sei que é candidato e tal. E há uma curiosidade das pessoas que se essa pessoa que é eventual candidato tiver hoje um cargo de deputado, por exemplo, quem vai substituir lá na Câmara Federal, quem vai substituir lá na Assembleia Legislativa e tal? O Ananias fez a pesquisa aqui, já tem o nome desses eventuais substitutos, é isso, Ananias? Pois é, Osni, com a mudança na prefeitura do ano que vem, alguns nomes são ventilados como os nomes mais fortes, aqueles que poderão ser ou são favoritos, é o caso do Rodrigo Coelho, Fernando Krelling, aí aparece um nome do PSL também, que pode, ou o PSL com um nome que pode aparecer, não está definido. Então a gente olhou alguns nomes aqui que se alinham como candidatos, prováveis candidatos, porque não podemos falar candidato por conta da legislação eleitoral, mas aqui olhando alguns nomes, havendo a candidatura destes, já um assume. Dificilmente ficarão no mandato nesse período. Então eles se afastam e aí esse outro já assume. Não havendo o afastamento, continua como deputado, mas se eleitos, este vai assumir daí de forma definitiva. O Rodrigo Coelho, se o Rodrigo Coelho for candidato, provavelmente o Rodrigo Coelho como candidato deverá se ausentar. E aí quem deverá assumir no seu lugar é o vereador Jaime Evaristo, que fez uma manobra, nós lembramos muito bem, naquela tentativa de fazer com que o vereador, para assumir uma vaga como deputado federal, não precisasse abrir mão do mandato. Não deu certo, não colou e o projeto parou no meio do caminho. Pode ser que volte agora, a partir dessas discussões aí, e aí passem a toque de caixa. Mas outro nome que é forte nessa campanha é o Fernando Krelling, deputado estadual. E aí quem assumiria é a Dirce Heiderschein. A Dirce, que já foi deputada, tem uma... Como é que é o nome dela? Dirce Heiderschein. Se tiver errado, depois ela me corrige. O caso do PSL é o Coronel Armando, né, que vem se articulando para ser o candidato a prefeito. E aí quem assumiria no seu lugar é o outro primeiro suplente do PSL, Rui Godinho, pouco conhecido. Já o caso do Lima, se fosse candidato a prefeito, se for candidato a prefeito, quem assumiria é o tenente Floriano. Floriano, que esteve envolvido no caso do Inmetro e é o primeiro suplente para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa e tem grande possibilidade, até porque o Alba, que é deputado estadual, que foi o mais votado, é um dos favoritos para a Prefeitura de Blumenau. Portanto, o Floriano, aqui de Joinville, deverá assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Um outro nome importante aqui é o Kennedy Nunes, que vem também circulando como um provável candidato à Prefeitura de Joinville. E aí quem assumiria no seu lugar é o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa aqui do Planalto Norte, Silvio Drevek. Esses são os nomes aí daqueles que têm um cargo e aí saindo, outro assume. Para Joinville, olhando de forma bairrista, Joinville ganharia no caso de Rodrigo Coelho ou de Lima, com Jaime Evaristo ou Tenente Floriano. Tá certo. Aproveitando ainda o Ananias aqui na bancada, e a questão das férias dos vereadores no meio do ano, Ananias? Alguma evolução lá na Câmara? Continua amarrado e isso agora é a responsabilidade do presidente da Câmara. Ele pode agilizar, ele pode colocar em caráter de urgência e aprovar. Mas parece que quando é para acabar com a mordomia, quando é para acabar com a mordomia, eles ficam enrolando, ficam amarrando. E aí coloca a sociedade contra os vereadores. Aí depois vem com aquele discurso, que nós somos o para-choque da sociedade. Também só faz barbeiragem, obviamente leva a paulada. Um para-choque bem avaliado, né? Não é? E aí agora se espera que pelo menos hoje o presidente da Câmara de Vereadores tenha essa coragem e acabe com essa mordomia de uma vez por todas. É férias sim. Se não fosse férias, eles estariam trabalhando e não estariam discutindo isso. Ontem não fizeram, na semana passada não fizeram. A expectativa é que no dia 1º de outubro acabem com essa mamata, acabam com essa mordomia de férias no mês de julho. Não, e é pior para eles, né? Porque quanto mais tempo leva essa votação, mais eles se desgastam e com a proximidade das eleições, né?
Tá faltando um ano agora. Falta só um ano para a eleição. Vai ser mais difícil o povo esquecer, o eleitor esquecer essas manobras para as mordomias que ninguém aguenta mais no poder legislativo, né? E o estranho é que até vereador que a gente separava, né? Tentava separar o joio do trigo, já estão roendo a corda e já estão mudando de lado na hora de acabar com a sua mordomia. Não, pensando bem, analisando bem, ouvindo as bases. Desculpa, do corrupto eu ouvi base, já viu? Quando o corrupto quer... Não, eu ouvi as bases. As bases é a família deles, muitas vezes. Mas enfim... São 8h51. Obrigado, Ananias. Olha, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aqui de Joinville, a SAMA, inicia hoje, terça-feira, né? Agora, 9 horas da manhã, falta alguns minutos aí, inicia a manutenção preventiva e corretiva do elevador de acesso ao Mirante aqui em Joinville. Os trabalhos serão executados por uma empresa privada, né, responsável pelas vistorias mensais do equipamento e devem ser finalizadas até amanhã, até quarta-feira, até amanhã à tarde, até às 5 da tarde de amanhã. Durante a manutenção, então, não será possível o uso do elevador, que ficará interditado até o término dos trabalhos, sendo possível, porém, o acesso livre pelas escadas. Isso não muda, isso tem o acesso liberado. Será realizada a substituição das fitas de tração do elevador e demais ações preventivas. Agora sim, liberado aí, vamos a Marcinha Neto e o Mundo da Moda. Olá, um excelente dia para você ligado na Jovem Pan. Pois é, a temporada de semanas de moda internacionais já está na metade. Nós da Pan estamos desde o primeiro dia de olho em quais tendências apostaremos nossas fichas e o que podemos aprender das grandes maisons e dos melhores cliques do street style. As semanas de moda são um momento perfeito para se jogar e apostar em produções que talvez não funcionem tão bem para os looks do dia a dia. Prova disso são as combinações de cores que apareceram tanto na passarela como nas ruas. E para não errar na hora de combinar e misturar cores, aposte em um mix de cores quentes, como tons laranja, vermelho, marrom, bege e assim vai. Quer adicionar pontos de cor no seu look e tem medo ou não pode ousar muito? Então aposte em acessórios de cores inesperadas. Ainda um pouco insegura na hora de combinar cores? Aposte em peças estampadas e também adicione cores a partir da cartela encontrada na estampa. Assim fica impossível errar. Já o tom surtom é usarmos vários tons da mesma cor. É um truque perfeito para quem prefere manter, assim, uma pegada mais básica e clássica na produção. Agora, se você quer se jogar nas cores, então aposte no Color Blocking. Ele nada mais é do que adicionar blocos de diversas cores no mesmo look. E se jogue, se sinta livre na hora de montar as combinações. No Color Blocking, não tem regras, tá bom? Misturar cores opostas do círculo cromático, como roxo com amarelo ou azul com laranja, é um bom caminho para um look estiloso, equilibrado e harmônico. Seja criativa e não perca as dicas de moda comigo, Marcinha Neto. Até mais. Tchau, tchau. Alô, Marcinha Neto, são 8h54. Agora o esporte. Hoje tem clássico argentino, tem o início das semifinais da Libertadores. Gabriela Bento. Bom dia, Osni, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Antes de falar da Libertadores, vamos falar do Joinville Esporte Clube. O Joinville treina hoje na parte da manhã, às 9 horas da manhã, no caso daqui a pouquinho, e à tarde cumpre a agenda da campanha Jack nas escolas. Os jogadores e alguns diretores estarão nas escolas municipais Marli Maria de Souza, às 2 horas da tarde, e Nilson Wilson Bender, às 3 horas da tarde, ambas no bairro Paranaguamirim. Serão distribuídos 100 ingressos da partida de quinta-feira entre Jack e Almirante Barroso a pais e alunos dos colégios participantes. Ontem fecharam a rodada da Série A do Brasileiro, Fortaleza 1, Botafogo 0, Goiás 1, Cruzeiro 0 e Avaí 0, Bahia 2. O Rogério Ceni continua alimentando a polêmica em torno da saída dele do Cruzeiro. O treinador, ao ser questionado sobre o seu retorno ao Fortaleza, justificou com, abre aspas, conhecia a índole, o caráter dos jogadores. Fecha aspas. Eu acredito que essa seja uma alfinetada, né? E amanhã jogam em partidas adiadas pela 21ª rodada Atlético Mineiro e Vasco da Gama, e Chapecoense e Corinthians às 7h15 da noite. Essa semana, Osni, não teremos rodada do Brasileirão durante a semana como tivemos semana passada. Isso porque a Libertadores volta com seus primeiros jogos das semifinais.
Hoje, como você disse, jogam River Plate e Boca Juniors às 9h30 da noite pela primeira partida da semifinal. E amanhã é a vez de Grêmio e Flamengo jogarem a outra semifinal, também pelo jogo de ida, às 9h30 da noite na Arena do Grêmio. Lembrando que, com certeza, teremos uma final de Libertadores entre um time argentino e um time brasileiro. Um clássico aí na final da Libertadores deste ano. E na Copa Santa Catarina, o Marcílio Dias venceu sua 6ª partida seguida e abriu vantagem na liderança. Já o Brusque, lanterna do campeonato e campeão, da Série D do Brasileiro deste ano, dispensou o treinador Evandro Guimarães e anunciou novo reforço da defesa para a sequência da temporada. E para finalizar, Osni, pela Série B do Brasileiro, hoje jogam Vila Nova e Criciúma às 7h15 da noite. Certo, obrigado, Gabriela. São 8h56, faltando 8:45 para terminar. Começou ontem a Copa do Mundo de vôlei masculino. Brasil tá lá, aliás, jogou, ganhou do Canadá na estreia, 3-0, parciais de 25-14, 25-22 e 25-14. Quer dizer, ganhou fácil, ganhou bem do Canadá, nenhuma surpresa. Tivemos a vitória da Polônia sobre a Tunísia, também nenhuma surpresa. Tivemos a vitória da Rússia sobre o Irã, por 3-1, também nenhuma surpresa. Aí tivemos uma surpresinha, estamos tendo, o jogo não acabou ainda, o Japão ganhando da Itália, a outrora poderosíssima Itália, a outrora melhor equipe do mundo, faz um tempo já, mas ainda continuava sempre lá bem. Agora, o avanço do voleibol asiático, olha o Japão, fez 25-17, fez 25-19, vai ganhando o terceiro set por 19-15. Olha, o Japão pode dar 3-0 na Itália, já tem aí uma surpresinha. Mas a grande surpresa, que eu qualificaria como grande voleibol, surpreendente voleibol, e aí faria até um paralelo, lembram da Holanda na Copa de 1974, quando se falou do carrossel holandês que revolucionou o mundo do futebol? Eu diria que a Argentina no vôlei hoje é a Holanda do futebol de 74. Mesmo impacto que teve aquele futebol novo, diferente da Holanda, a laranja mecânica, está a Argentina, se continuar jogando o voleibol que jogou na estreia, ao ganhar dos Estados Unidos por 3-2. Começou ganhando por 25-21, fez 2-0, 25-20, aí parecia que tinha acabado. Aí os Estados Unidos foram lá e ganharam 2 sets, empatando em 2-2. Fizeram 25-19 e 25-21, mas no tie-break deu a Argentina, 15-12. Olha a Argentina no vôlei masculino, 3-2 nos Estados Unidos, um voleibol rápido, vibrante, entusiasmante e surpreendente. É esperar para ver se continua assim. O segundo compromisso do Brasil vai ser contra a Austrália, amanhã. Nós estamos indo embora, mas convidando você para estarmos juntos amanhã aqui, se Deus quiser, às 8, para mais uma edição do Jornal da Manhã, parte local. Tempo bom, sol brilhando e temperatura 22, agora praticamente 23 graus em Joinville. Uma grande terça-feira para você, bom outubro! Bom dia! Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan News Joinville, 1250 kHz.